Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cogito, a série do conhecimento. Estamos na temporada 6 e hoje é o episódio 13. Antes de entrarmos no assunto da ordem do dia, convém lembrar que amanhã temos Masterclass no Core Vasta Gama para falarmos sobre a morte. Sim, a morte também é um tema que pode ser discutido de forma científica, com o professor José Bragança de Miranda. Vai ser às 21h30, pode assistir em direto e ao vivo, mas também online aqui na nossa página do Facebook. Relembro ainda que estão abertas as inscrições para o Fórum dos Cidadãos. O Fórum dos Cidadãos é uma iniciativa que vai decorrer no próximo dia 25 de novembro e onde cada cidadão tem 10 minutos para apresentar uma ideia sobre o mundo. É um Speaker Corners, a versão Cogito já fazemos há vários anos. Mas hoje vamos falar de energia. O tema geral do Cogito para este ano é tudo é energia? É uma pergunta, mas com uma resposta muito variada, muito interessantes. Já estávamos à espera de falar sobre muita coisa, mas não de bactérias que possam produzir energia. Para falar sobre este inusitado tema, está connosco o Ricardo Louro. Ele é cientista, trabalhou em Estocolmo, na Suécia, e em Leiden, na Holanda. Desde 2001 está em Portugal, no ITQB Nova, e desde 2004, no ITQB Nova, lidera um laboratório de bioquímica inorgânica. As suas áreas de trabalho são a espectroscopia, a química e a microbiologia. O Ricardo estuda a forma como ocorre a transferência de elétrons e prótons nos sistemas biológicos. E é também professor universitário. Boa noite, Ricardo. Obrigado por estar no Cogito. É um prazer. Uma primeira pergunta. Lá em casa vocês têm um boião de bactérias para produzir eletricidade ou ainda não chegámos a esse ponto? Na verdade, não. O Rui conhece aquele ditado em casa de ferreiro, espeto de pau, portanto, lá é a mesma coisa. Mas podíamos ter, porque, embora esta tecnologia e esta descoberta seja relativamente recente, na verdade é que se o Rui for à internet e procurar pilhas de combustível microbiano, existem imensas receitas para qualquer pessoa poder fazer uma que acende um LED a partir de um bocadinho de lama com água e uns fios elétricos, uma coisa muito simples. Existem imensas receitas para fazer isto e qualquer pessoa pode experimentar o poder das bactérias que produzem eletricidade, porque elas, agora já sabemos, estão em todo lado. Isso é daquelas coisas que se podem fazer em casa ou que não se devem fazer em casa? Não temos de ter aquele anúncio? Não, pode-se perfeitamente fazer em casa, é completamente seguro. Pode fazer um bocadinho de sujidade e as mães podem não gostar, mas à parte disso, não tem problema nenhum. Muito bem. Ricardo, nós sabemos que todos os sistemas precisam de energia, os sistemas biológicos e outros. A questão é que, se calhar, nem toda a gente sabe que as células, as nossas células, todas as células, trabalham com eletricidade. Como é que isto funciona? Como é que a célula produz eletricidade? Onde é que ela gasta a eletricidade? Enfim, explica-nos um bocadinho, em geral, como é que as células funcionam em termos energéticos. Muito bem. Eu vou usar o exemplo dos adultos, dos seres humanos, para ilustrar o que se passa nas células. Portanto, nós comemos e respiramos e, portanto, temos de ter comida e temos de ter oxigênio para conseguir produzir energia, mover-nos, pensar, fazer todas as coisas interessantes que fazemos. E ao nível das células acontece a mesma coisa. Portanto, a energia vem dos alimentos, o que quer que as células comam, e depois essa energia tem de ser depositada em algum lado, no nosso caso é o oxigênio, mas aquilo que é fenomenal nas bactérias é que elas não têm de usar oxigênio, podem usar muitas outras coisas. E estas bactérias que nós descobrimos que podem produzir eletricidade, em vez de usarem oxigênio para depositar a energia que receberam dos alimentos e para se manterem vivas e para funcionarem, utilizam minerais como tais, por exemplo, óxidos de ferro, minérios de ferro, podem usar esses minerais para os depositar. Ora, um dia alguém pensou, bem, se estas bactérias usam minerais de ferro, se nós, em vez de lhes darmos minerais de ferro, lhes dermos um elétrodo ligado a um circuito elétrico, se calhar também funciona. E foi aí que se descobriu, basicamente. Okay. Então vamos por partes. Como é que se dá qualquer coisa a uma célula? Porque uma célula tem uma membrana, é uma entidade própria. Sim. Como é que é o sistema de comunicação? As células, no seu dia-a-dia, têm de absorver os nutrientes. Portanto, elas têm mecanismos para recolher os nutrientes do ambiente, seja em partículas grandes, seja em moléculas isoladas, e, portanto, esses permeiam a superfície da célula, seja as células nossas, as células dos seres eucarióticos, como nós, como múltiplas células, sejam as células das bactérias
ou de outros organismos ainda mais antigos, que são as arqueias. Mas, portanto, Vocês dão uma solução, não é? Na prática. no nosso caso, nós damos uma solução com nutrientes. Okay. E depois as células absorvem esses nutrientes, degradam-nos, e a energia que obtêm desses nutrientes, elas utilizam-na para estarem vivas, para crescerem, para se moverem e tudo mais, e depositam essa energia sob a forma de eletrões no seu exterior agora, e nós recolhemos esses eletrões. Ok? Portanto, no fundo, as células são uma espécie de fábrica de conversão de açúcares, vamos pôr o exemplo mais simples, de açúcares como uma fonte de energia, conversão de açúcares em eletricidade. Okay. Mas dentro da célula, portanto, entre os nutrientes, vão pondo para o ribossoma e aí não, que os nutrientes... Não diga lá. Não. No caso, as bactérias são seres vivos relativamente mais simples do que nós, do ponto de vista da sua estrutura, mas muito mais sofisticados do ponto de vista da sua capacidade de realizar reações químicas. E, portanto, dentro das bactérias existem moléculas individuais que recolhem estes nutrientes e os degradam para obter a energia que lá está. Ok? Portanto, não há aquelas estruturas que as pessoas aprendem, por exemplo, no liceu, os ribossomas, o complexo Golgi, todas essas coisas. Nas bactérias não existem essas estruturas, normalmente. São muito raras as bactérias que têm estruturas internas sofisticadas. Então, como é que eles produzem os eletrões? Onde é que acontece esse processo? São reações químicas? São reações químicas que acontecem ou no interior da célula, mas que em algum momento estão associadas à sua superfície, para que possam produzir energia e para que possam libertar os eletrões para fora. Okay? Portanto, muito do processo ocorre na superfície das células, nas suas membranas, essencialmente. Okay. E a energia que eles consomem é sob a forma de eletricidade ou sob a forma de açúcares? É sob a forma de moléculas orgânicas, não têm de ser açúcares. Okay. Portanto, a fábrica de eletricidade da bactéria está na membrana, ok? É aí que tudo acontece. A grande maioria delas está na membrana, sim. Okay. A grande maioria do processo ocorre ao nível das membranas. Okay. E como é que vocês recolhem os eletrões para termos eletricidade no exterior? Portanto, o que acontece é estas células que no meio ambiente, normalmente nos solos, libertam os eletrões para os minerais. Elas têm estruturas, que são proteínas, que são condutoras de eletrões. Estas proteínas, as mais frequentes, são umas proteínas chamadas citocromos, e que têm metais na sua estrutura e que funcionam como fios e que transferem os eletrões para fora das células. Portanto, nós só temos de arranjar maneira de ligar a esses fios e, portanto, recolher os eletrões. Portanto, põem uns elétrodos que captam esse... Pomos elétrodos que sejam aquilo que se chama biocompatíveis, ou seja, são materiais com formas e naturezas químicas que não vão matar as células. E essa eletricidade serve para quê? Já de agora do ponto de vista humano. Serve para tudo. Para tudo? Dê-nos alguns exemplos, por favor. O maravilhoso da eletricidade, e é por isso que na escala larga do mundo estamos cada vez mais a eletrificar a produção de energia, é que a eletricidade é versátil. É um meio que depois pode ser convertido em tudo. Portanto, a eletricidade que as bactérias produzem também serve para tudo. Depois é só termos a maneira de a escalar ou em intensidade de corrente ou em voltagem para fazer funcionar o que quer que nós queiramos. Okay. Mas eu imagino que as bactérias produzem uma intensidade elétrica muito reduzida. Qual é que estamos a falar? Como é que se comporta? Como é que se relaciona com os nossos 220 volts que usamos nas nossas casas? E em termos de voltagem é fácil. Os limites de voltagem que são possíveis para um ser vivo é 1.2 volts, que tem a ver com as moléculas mais energéticas que as bactérias podem comer e com o aceitador mais capaz que elas podem ter. Agora, 1.2 volts é como uma pilha. E como o Rui sabe, quando nós precisamos de mais voltagem, o que nós fazemos é pôrmos pilhas em paralelo. Certo. E, portanto, estes equipamentos que recolhem eletricidade das bactérias chamam-se de facto pilhas, chamam-se pilhas de combustível microbiano, e podem ser postas em série ou em paralelo conforme as aplicações que se pretendam ter. Okay? De maneira a gerar ou uma intensidade de corrente suficiente para
fazer funcionar qualquer coisa, ou uma voltagem suficiente para abrir um gate ou coisa que vai. Okay? Para termos uma noção do que é que estamos a falar, por exemplo, para produzir eletricidade para abastecer uma casa, qual é a quantidade de bactérias que nós precisaríamos? E não será bem a quantidade de bactérias, é a quantidade de comida que tem de lhes dar, porque a partir do momento em que há comida, as bactérias crescem. Claro. Okay? Certo. E, portanto, precisa de uma quantidade grande de comida. O que o Rui não me está a perguntar é o que é que se pode dar às bactérias que seja socialmente útil e que depois possamos usar para dar eletricidade, que esse é um ponto crítico. E o que nós damos a Exatamente. comer às bactérias, aquilo que se pretende dar a comer às bactérias é água de esgoto. Água de esgoto. Água Mas de esgoto. isso é A água de perfeito. esgoto é espetacular. Eu sei que parece estranho estar a dizer uma coisa desta. Não, o que é estranho é porque é que. Bem, Está cheio de mas isso parece- nutrientes. exatamente, está cheia de nutrientes, é exatamente isso. Mas isso parece uma solução perfeita, porque é que ela não Mas- está a funcionar? O que é que falta? Porque falta ser desenvolvida. As coisas não acontecem de um dia para a noite Ok. e o desenvolvimento destas. É preciso ver duas coisas. Primeiro, as coisas Sim. não acontecem de um dia para a noite. Sim. E depois é preciso dar mérito às pessoas que tratam do nosso esgoto de serem pessoas que não são pessoas que tomem uma solução nova assim de ânimo leve. Porque se falhar, é uma chatice. Ok? Portanto, é preciso garantir que quando se implementa uma nova solução para lidar com o esgoto, ela funciona realmente. E, portanto, esse Aliás, processo está a ser feito neste momento. há que dizer que as hectares já têm alguns processos em que usam bactérias para determinadas. Exatamente. Essas duas Sim. coisas podem coincidir? Ou seja, as bactérias que eles usem Podem coincidir. serem estas bactérias? Não são as mesmas, Certo. mas pode-se fazer um tratamento em dois estágios. O tratamento mais frequente nas hectares, hoje em dia, que usa bactérias, é aquilo que se chamam digestores anaeróbios. É uma tecnologia com praticamente 100 anos, completamente estudada, completamente estável. É incrível, porque aquilo produz metano, portanto, produz gás natural. Aquilo que deixou de vir da Rússia, nós podemos produzir em qualquer uma das nossas hectares, tratando o nosso esgoto. Portanto, aquilo é dinheiro. O nosso esgoto, a diferença de paradigma, quando isto se implementar genuinamente, é que o esgoto, em vez de ser um problema, passa a ser uma riqueza. Aliás, temos. Inicialmente, um dia, a Câmara Municipal pagava-nos para nós pormos o esgoto. Temos alguns municípios em Portugal a adotar soluções de biometano que passam por algumas soluções deste género. Com certeza. Embora, porque, obviamente, com uma escala ainda relativamente pequena, mas pronto, com interesse de no futuro poderem explorar, mas certamente. não é muito pequena. Aqui perto do Eiras, a estação de tratamento de águas da Guia tem 3 digestores anaeróbios de 7 metros cúbicos cada um. Peço desculpa, 7.000 metros cúbicos cada um, gigantes, que produzem metano, que podia alimentar uma boa parte de Cascais. Certo. Portanto, essas soluções existem. Mas então, estas bactérias que produzem eletricidade podem ser usadas como estágio sequencial depois deste processo, porque mesmo nos digestores anaeróbios não é feito o tratamento completo. E, portanto, muitas vezes é preciso gastar energia para fazer a limpeza final antes daquelas águas poderem ir para os rios ou para o mar, no caso aqui. E, portanto, aí há energia que ainda se pode extrair. E, portanto, pode-se fazer isso perfeitamente. Mas isto é um projeto tão interessante. No fundo, qual é que é o estado da arte? Quando é que nós podemos esperar que haja soluções comerciais deste tipo a funcionar? Ainda vai demorar uns anos, mas já há soluções de demonstração que mostram o potencial destas tecnologias. Por exemplo, em Espanha, existem instalações que servem comunidades até 1.000 pessoas e, portanto, tratam a água à volta de 100 metros cúbicos por dia e que produzem eletricidade a partir dessa água e, portanto, reinjetam eletricidade nestas comunidades. Ok? E existem modelos de demonstração à escala micro, à escala do edifício residencial.
okay? Em que o esgoto do edifício residencial é todo tratado e usado para produzir eletricidade e reinjetar na rede de utilização do próprio edifício. E, portanto, isto são projetos que tratam menos de 25 metros cúbicos por dia, portanto, tem a ver com a dimensão do edifício residencial, mas, portanto, existe já a esta escala. Isto, o que é que se passa? Estas tecnologias novas tendem a entrar em nichos particulares, onde a implementação das tecnologias tradicionais é mais difícil ou é mais cara. Portanto, comunidades isoladas, é mais difícil levar a energia e é mais difícil implementar toda a tecnologia tradicional para fazer este processo e, portanto, são alvos preferenciais para fazer estes testes e fazer estas demonstrações. Portanto, isso significa que a barreira, digamos, que há a ultrapassar é também uma barreira de custo, não é? Ou seja, em certas situações compensa, porque obviamente são soluções caras, as tradicionais são caras, mas noutras circunstâncias não compensa, é isso? Sim, por enquanto. Mas qual é que é o custo qual é que é o grande custo desta operação? Porque a fonte primária, enfim, é desperdício, não é? As bactérias não recebem salário, portanto, onde é que está o Sim. custo? Há outros materiais caros que estão aqui O custo está nos envolvidos? materiais. O custo está nos materiais e está na manutenção. Porque, sendo uma tecnologia nova, os materiais ainda estão a ser desenvolvidos. Claro. E os processos de operação, portanto, quando eu digo a manutenção, os processos de operação também estão a ser desenvolvidos. Não é? Uma coisa é nós, no laboratório, descobrirmos como isto funciona e como é que as bactérias produzem eletricidade ou usam eletricidade. Isso é tudo muito engraçado, mas depois, quando é preciso implementar no mundo real, e é preciso implementar ao longo de anos, descobrem-se dificuldades. Qual é o melhor design para estes equipamentos? Quais são os melhores materiais para eles funcionarem? Quanto tempo duram? Os materiais que existem, porque foram desenvolvidos por outras razões, quaisquer, e nós estamos a adaptá-los, servem ou não? Ou têm de ser feitos novos? Portanto, toda essa investigação está a desenvolver-se. Esse é um aspecto interessante de trabalhar nesta área, é porque há desde pessoas como eu que estudam os detalhes das moléculas e dos átomos que sustentam o fenómeno, até engenheiros civis que constroem de facto os equipamentos e os ligam ao esgoto das pessoas e veem como é que funciona. Portanto, e é preciso conseguir conversar, estas pessoas que tiveram formações completamente dispares, têm de conseguir conversar umas com as outras. E às vezes é difícil. Claro. Imagino que sim. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de várias fases de desenvolvimento. E isto, no fundo, é um conceito de um género de uma fábrica microbiana de produzir aqui energia, não é? Em termos de... Há pouco referiu que a descoberta desta propriedade, digamos assim, bom, não é bem uma descoberta, mas que havia aqui uma especificidade de algumas bactérias, aconteceu. Estamos a falar há quantos anos? É que, para termos um bocadinho a ideia do ponto em que estamos e do que é que fizemos, com o tempo que passou até agora. Bem, então, a primeiro relatório na literatura científica de que havia bactérias que produziam eletricidade tem 111 anos. E é um daqueles sinais de que, às vezes, alguém tropeça numa descoberta e nem o próprio, nem a comunidade toda estão preparados para tal coisa. E, portanto, o senhor escreveu aquilo, era um botânico, o senhor escreveu aquilo num jornal de botânica e ficou por lá perdido. E só nos anos 90, em rigor, depois do programa espacial americano e russo, quando foi a corrida ao espaço e as pessoas terem desenvolvido as pilhas de combustível que eram funcionadas a hidrogênio, este conceito de arranjar outras maneiras de produzir energia, produzir eletricidade, começou a ser pensado, e foi aí que foi pensado este conceito das pilhas de combustível, mas agora microbianas, ou seja, usando seres vivos. E subitamente alguém se lembrou que tinha lido esta curiosidade lá nos canhenhos de há muitos anos. E então o assunto começou a ser pegado nos anos 90, e só no fim dos anos 90, portanto, mesmo no final do século passado,
é que esta ideia começou a tomar corpo e começou a haver uma comunidade científica que se dedica genuinamente a explorar, primeiro, como é que funciona, como é que os seres vivos conseguem este feito e como é que, agora que sabemos que existe, como é que o podemos utilizar. Porque estava há pouco a perguntar os vários pontos de desenvolvimento do assunto. Há um ponto absolutamente crítico no desenvolvimento destas tecnologias que tem a ver com a indústria da eletrónica. Os transistores dos nossos computadores, para funcionarem, para abrir o gate do transistor, é preciso uma determinada voltagem. Porque senão, se a voltagem for muito baixa, pode haver transições espontâneas e o computador não funciona bem. Ora, tendo em conta o que eu vos disse há pouco, que as voltagens que estas bactérias conseguem produzir devido às limitações do metabolismo são relativamente baixas. E estáveis. Uma área de investigação intensa neste momento é desenvolver eletrónica de baixa voltagem. Se vocês virem, os processadores dos nossos computadores funcionam a 5 volts ou coisa que valha. Não serve. Tem de ser menos. Ou é conveniente que seja menos. Isso facilitava-nos a vida. Portanto, há toda uma área de conhecimento que tem de ser desenvolvida. E, portanto, há muita coisa diferente que subitamente tem de vir aqui cair para conseguirmos fazer este desenvolvimento e transitar daquilo que foi durante muitos anos uma curiosidade de laboratório para aplicações a sério, como eu descrevi há pouco algumas, que já estão implementadas em Espanha, portanto não é assim muito longe. Uma implementação em Portugal que já houve foi um teste das águas que resultam do processo de pisa da uva. Portanto, quando se pisa a uva, faz o vinho, mas depois há todas as outras coisas do mosto e tudo mais, tudo isso são resíduos. São resíduos extremamente ricos em matéria orgânica e que dão eletricidade, que é uma maravilha. Ricardo, e se as bactérias comem água de esgoto, podem comer também plástico, resíduos nucleares, dióxido de carbono? Ora bem, portanto, o dióxido de carbono podem, e isso até no meu laboratório tivemos um projeto a correr para o fazerem, em que no fundo essas bactérias funcionavam ao contrário. Aí nós dávamos-lhes eletricidade e elas capturavam dióxido de carbono e produziam outros compostos mais interessantes. No nosso caso, produziam acetato, que é aquilo que dá o vinagre, mas o acetato é um composto interessante para a indústria química, para depois fazer muitos outros compostos. E, portanto, tínhamos umas bactérias que capturavam dióxido de carbono e faziam acetato com eletricidade que não tem de ser gerada pelos processos tradicionais. Pode ser por um aerogerador ou por eletricidade a partir de painéis solares. Portanto, é custo zero do ponto de vista de aquecimento global. Portanto, estamos a ter uma síntese química a custo zero e a extrair CO2 da atmosfera. Portanto, tem grande potencial. Por outro lado, temos, ao contrário, o que é que elas comem? Elas podem comer quase tudo. É aí que as bactérias, as arqueias, são outros organismos também bastante antigos na Terra, nos batem a nós, organismos mais complexos. Portanto, nós temos grande diversidade de forma. Nós, Homo sapiens, aos camelos, aos elefantes, aos peixes. Portanto, nós temos uma diversidade morfológica, mas estes seres microscópicos têm diversidade metabólica. Portanto, eles são muito mais capazes de utilizar diferentes compostos. E então, estava-me a perguntar, portanto, dióxido de carbono já respondi. Radioativos. Okay. Resíduos nucleares. O que é que eles fazem aos resíduos nucleares? Eles usam os resíduos nucleares tal como usam os minérios metálicos. Muitos dos resíduos dos compostos nucleares são metais de transição. E usam-se estas bactérias em sistemas daquilo que se chama biorremediação, ou seja, locais contaminados com resíduos nucleares, locais onde é genuinamente perigoso os seres humanos irem, porque o nível da radiação é demasiado elevado. Algumas bactérias são bastante resistentes à radiação e podem, pelo seu metabolismo, mudar o estado
de oxidado ou reduzido desses metais e dessa maneira fazer com que, de acordo com o nosso interesse, ou precipitem e se formem minerais e que ficam no sítio, ou sejam solubilizados e vão para a água e depois possam ser recolhidos para serem tratados. Ok? Portanto, é possível ter o tratamento de um local contaminado, um terreno ou um rio contaminado com seres vivos num sítio onde seria extraordinariamente perigoso ou simplesmente mortal um ser humano ir. Estamos a E, falar portanto, dos extremófilos, não é? As bactérias estamos a funcionam falar nos ambientes mais extremos que conhecemos, portanto, no fundo, tem que ter Exatamente. toda essa multiplicidade de mecanismos para se conseguir adaptar e de estratégias para conseguir sobreviver, não é? Ok. É exatamente isso. Portanto, algumas conseguem sobreviver em ambientes de muito elevada radiação e conseguem lidar. Portanto, tem de ser as duas coisas. Elas têm de sobreviver e têm de ser capazes de realizar este fenómeno de produzir ou recolher eletricidade a partir do exterior. Porque isto implica uma estrutura peculiar da sua superfície. Mas, portanto, estas duas características juntas permitem-lhes fazer este fenómeno de biorremediação. E, por exemplo, nos Estados Unidos há imensa investigação nesta aplicação particular, porque eles têm um legado histórico de mais de meio século do desenvolvimento das armas nucleares e têm sítios bastante vastos que estão contaminados e que não podem ir lá pessoas. E, portanto, esses sítios precisam de ser reabilitados e recuperados para depois poderem ter outras utilizações, porque a atividade de produzir armas nucleares está agora mais contida e está mais regulada e, portanto, já não há tanta produção de lixo radioativo e acumulação no ambiente como houve no passado, quando as pessoas estavam também a aprender a fazer essas coisas. Portanto, se nós quiséssemos, já aqui falámos de várias potenciais aplicações, de vários tipos, mas se quiséssemos partir a coisa aos bocadinhos, era possível por tipos, quer de utilização, quer de bactérias, ou seja, de perspectivas de áreas em que venha a ter uma aplicação numa determinada dimensão e outras, e também pelo tipo diferente de bactérias que corresponderiam a cada uma dessas situações. Sim, isso sim, porque no fundo, mas isso tem a ver no fundo com o ambiente de onde elas derivam. Nós neste momento estamos a começar a ter o nível de conhecimento suficiente do que aqui se passa para podermos agora fazer bactérias by design. Portanto, agora que sabemos ao nível molecular como é que o processo ocorre, podemos desenhar bactérias com características que sejam particulares para determinada aplicação. Mas até agora tem havido suficiente diversidade no ambiente para nós podermos aproveitar as que existem no ambiente e fazer um processo que eu chamaria de domesticação. Ou seja, um exemplo que eu gosto de dar é os aurochos que viviam nas planícies da Europa eram bichos muito diferentes das vacas leiteiras que temos hoje em dia nos currais, não é? Mas derivaram um do outro. Porquê? Porque demos-lhes um ambiente artificial e fomos selecionando ao longo dos anos os organismos com as características que eram mais interessantes para esse ambiente artificial. E nós, neste momento, estamos nesse processo também para estas bactérias. Nós estamos a isolá-las dos solos ou dos sedimentos dos rios e estamos a descobrir as que são interessantes e depois estamos a selecionar as que são mais interessantes para as aplicações nestes equipamentos que são ambientes artificiais, não são onde elas se desenvolveram e onde evoluíram. Portanto, depois estamos a escolher as que são mais benéficas para nós e podemos usar toda a tecnologia moderna da bioquímica e da engenharia genética para acelerar o processo. Okay? Mas de alguma maneira é mais fácil com bactérias do que com aurochos, porque as gerações das bactérias são mais rápidas do que as dos aurochos. Penso eu, não é? Isso é verdade. Não sei se é mais fácil, mas é mais rápido. Mais rápido, nesse sentido, mais rápido. Portanto, a domesticação, se soubermos o que pretendemos, consegue-se fazer nesse Exatamente. sentido. Ok. Exatamente. Uma questão também que me ocorreu em relação àquilo que estava aqui a dizer, e também cruzando com aquilo que há bocadinho falou, na eletrónica,
estamos a falar de, e também referiu que, por exemplo, em sistemas isolados é difícil. Isso significa, por exemplo, que podemos pensar numa eletrónica, numa sonda espacial em longo prazo a ser alimentada por bactérias? É uma Podemos. aplicação que... Nós já tentámos lançar um daqueles CubeSats, mas depois a coisa acabou por não acontecer, mas tentámos fazer essa demonstração, lançar não sei se sabe o que é um CubeSat, mas eu descrevo, são satélites muito pequeninos, de 10 centímetros de lado, quadrados 10 centímetros de lado e com até 30 centímetros de altura, e portanto são muito leves, muito simples e portanto são lançados para a órbita terrestre baixa e acabam por depois reentrar na atmosfera, mas permitem fazer demonstração de tecnologia em condições de espaço e ver se funciona. E tentámos isso. Esse potencial existe. Existe um projeto europeu chamado Melissa, em que, de facto, o que se está a estudar é exatamente um sistema semelhante a este para reciclar todos os nutrientes num ambiente fechado. Porque se nós pensarmos em mandar astronautas para lá da órbita de Marte, eles não podem levar toda a água e toda a comida que vão precisar ao longo daqueles vários anos de viagem. Marte é assim no limite para se conseguir fazer a coisa. Mas para lá disso não vai ser possível. Portanto, eles vão ter de ter um sistema fechado que recicle tudo. E estes sistemas em que temos bactérias que reciclam o dióxido de carbono e em que reciclam o esgoto que os próprios astronautas geram dentro da nave espacial, têm um potencial tremendo para permitir fazer um sistema de suporte de vida resiliente, e que permita baixar muito os custos ou o esforço em termos de massa das naves que vão ser lançadas. Claro. Ricardo, como é que um bioquímico vê o futuro da energia? Quais são as energias que se vão tornar-se dominantes? Que trunfos é que estão agora a ser trabalhados nos laboratórios de ciência que poderão vir dar bons resultados no futuro próximo? Bom, a energia é muito vasta e portanto, a minha visão é obviamente limitada às coisas que eu conheço. Mas esta tecnologia que estamos aqui a falar, genericamente, das bactérias que produzem eletricidade, funciona num conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito do negawatt. Negawatt com N. E não é um conceito que eu inventei, é um conceito do Rocky Mountain Institute, nos Estados Unidos. E então o que é o negawatt? É o watt não gasto. Portanto, se nós hoje em dia gastamos uma fração substancial da energia do mundo a tratar a água do esgoto e mais de 80% da água do esgoto que é produzida no mundo não é tratada. Portanto, se nós formos tratar toda, vamos gastar ainda mais energia. Ora, se nós tivermos bactérias que produzem eletricidade a partir da água do esgoto, nós não gastamos aquilo que já estamos a gastar agora, mas ainda por cima temos mais. E, portanto, é o watt não gasto. Aliás, já agora introduz aqui uma questão que temos aqui do Pedro Russo, que ele pergunta, e que agora cruza muito bem com isso, ele pergunta diretamente se há uma contabilização do saldo energético entre as calorias que um conjunto de bactérias consome e a energia que consegue debitar. Bom, e agora misturando, portanto, aí era uma coisa muito concreta e específica, mas cruzando com isso que está a dizer... Eu posso dar números. Portanto, quando estes sistemas funcionam bem, tipicamente temos aquilo que se chama a eficiência de Coulomb, ou seja, dos eletrões todos que vêm dos nutrientes e que depois são injetados no circuito, que supera os 90%. Portanto, é um sistema muito eficiente do ponto de vista de conversão de energia. Ok. E se metermos na equação essa energia que de outra maneira teria que ser gasta ou até que se desperdiçaria, então aí nem vale a pena fazer essas contas, não, porque as contas são... Do ponto de vista... Mas mesmo do ponto, portanto, há vantagens do ponto de vista dos impactos no aquecimento global, porque se não gastamos esta energia e produzimos energia de uma forma que não está a gerar CO2, portanto, estamos a baixar
o contributo para o incremento da taxa de CO2 na atmosfera e, portanto, para o aquecimento global. Esse é um. E há a vantagem do ponto de vista da balança comercial dos países. Todos os países têm pessoas e as pessoas produzem água de esgoto. E, portanto, se cada país usar a sua água de esgoto para produzir energia, não tem de importar de fora. Exato. E, portanto, é um win-win. rendimento que não Claro. sai. Claro. Estávamos a falar sobre o futuro da energia, ok? Estávamos no negawatt, aliás. Sim, o negawatt. Um futuro que eu acho muito interessante, e nós temos um projeto sobre isso, neste momento, tem a ver exatamente com a adaptação às alterações climáticas, e uma das estratégias que muitos países estão a ter de fazer no contexto do aquecimento global e da falta de água é recorrer ao processo de dessalinização para obter água potável para as pessoas. Não é? Pronto. O processo tradicional de dessalinização gasta uma quantidade horrenda de energia. Uhum. Ora, é possível... É o principal obstáculo, aliás. É possível desenhar um equipamento, portanto, o desenho existe, as patentes existem, em que se faz tratamento de água, portanto, junto ao mar, portanto, uma estação instalada junto ao mar, em que se faz o tratamento de água do esgoto e se faz dessalinização de água do mar e se produz eletricidade. 3 em 1. E, portanto, não se gastou eletricidade a dessalinizar a água, não se gastou eletricidade a tratar o esgoto, e ainda se tem eletricidade. Okay? Isso é um bom passo. Tem a ver com o design do sistema. E qual é a peculiaridade dos organismos que fazem isto? A peculiaridade dos organismos que fazem isto tem de ser organismos que resistem a níveis de salinidade elevados. Claro. E as escalas para isso estão dimensionadas? Ou seja, os resíduos orgânicos que existem tipicamente numa cidade onde poderia existir uma dessalinização, sim, daria para essa produção de eletricidade? Quer dizer, a pergunta é sempre, mesmo que não dê, é sempre uma poupança porque pode ser complementada, mas a pergunta é se essa integração, se é algo que existe. Essa integração é possível. Qual é o problema dos resíduos domésticos hoje em dia? É que ainda assim tem muitas variações. E todos nós temos um exemplo que é muito fácil de perceber. Nós usamos as nossas casas todos os dias e produzimos os nossos resíduos. Mas depois há um dia em que fazemos a limpeza e despejamos a lexívia lá para dentro. Pois. Ora, a lexívia vai matar Claro, as bactérias. É por isso que nós usamos a lexívia lá em casa. Sim, sim, E, claro. portanto, estas variações da natureza da água de esgoto são potencialmente perigosas e é também um dos problemas que existe hoje em dia no tratamento de água já tradicional. Estas variações da natureza do que está a ser tratado. E isso é um desafio que ainda tem de ser superado. Mas, portanto, existem muitas ideias de potenciais aplicações que resultam deste fator comum que é a eletricidade como mediador de energia é extremamente versátil. A partir do momento em que qualquer coisa se converte em eletrões metidos num fio, nós depois podemos fazer essencialmente o que quisermos com eles. Claro. Okay? Mas, por exemplo, vamos falar de um caso concreto, falou, portanto, dessalinização, tratamento de águas e produção de eletricidade. Porto Santo a ilha de Porto Santo tem 5 mil habitantes. Isto seria algo que faz sentido para esta escala? É algo que faz sentido para qualquer escala, porque o Porto Santo terá de importar provavelmente petróleo, ou seja lá o que for, para fazer funcionar a central de dessalinização. E os 5 mil habitantes do Porto Santo nem é o que eu acho mais interessante, é as dezenas de milhares de turistas que falavam todos os anos e produzem claro, o que mais é preciso do que os para as 5 mil, bactérias provavelmente. Claro. Muito bem. Ricardo, está na altura então começámos a falar do seu trabalho em concreto, o que é que estão a estudar e como é que estudam, até do ponto de vista da engenharia, que equipamentos, que observações é que vocês conseguem fazer, que é algo, acho que é muito interessante para quem está do lado de cá, que não sabe. Dentro das limitações que tem a atividade científica em Portugal, eu tenho tentado ter um laboratório aqui no ITQB relativamente diverso de pessoas e
e costumo dizer às pessoas que eu quero que eles sejam todos diferentes de mim, que se forem iguais a mim, não me ajudam muito. E, portanto, temos tido de tudo, desde pessoas focadas no fundamental como eu, nas interações entre os átomos e as moléculas e a radiação eletromagnética para estudar como é que todas estas moléculas funcionam, até engenheiros que fazem estes equipamentos e os ligam a circuitos elétricos e fazem as medidas necessárias e verificam o que é produzido. E, portanto, nós temos projetos que cobrem esta gama toda. Desde estudar as moléculas que permitem aos seres vivos interatuar com os circuitos elétricos, e estas moléculas são de múltiplas naturezas. Portanto, temos as moléculas que fazem mesmo este processo, são proteínas. Normalmente estas proteínas têm metais. Como é que os seres vivos obtêm os metais que precisam para fazer estas proteínas? Porque senão isto morre pelo caminho, porque nós pedimos, temos aqui um processo fenomenal, mas a bactéria precisa de 10 vezes mais ferro do que normalmente, e se nós não soubermos como é que ela vai conseguir isso, não vai funcionar. Okay? Portanto, temos desde isso até projetos, este que eu estava a falar da desalinização, um projeto que está a decorrer neste momento, liderado por outra pessoa no laboratório, em que estamos a perceber como é que estas bactérias que conseguem ligar-se a circuitos elétricos, mas que além disso conseguem lidar com salinidades elevadas, o fazem para podermos desenvolver um design de equipamento que funcione. Ok? Portanto, é uma investigação já a caminhar para quase a aplicação. Okay. Como é que vocês fazem para observar à escala atómica? É disto que estamos a falar. À escala atómica, como nós fazemos aqui no meu laboratório em particular, nós usamos um método que se chama ressonância magnética nuclear. Portanto, quem fez imagens por ressonância magnética já passou por isso. Portanto, se o Rui ou o João tiveram algum problema de saúde e tiveram de fazer uma imagem por ressonância magnética, o princípio de funcionamento é o mesmo. Porque também quando se fazem essas imagens está-se só a observar os átomos e as moléculas dentro do nosso corpo. Portanto, é um método fantástico porque não é destrutivo, por isso é que nós vamos lá e voltamos, não morremos, não é? E observa moléculas e átomos individualmente, se for o caso. E aqui no ITQB temos o centro com o espectrómetro mais poderoso de Portugal. Para medir o funcionamento dos equipamentos, nós usamos quase sempre o tipo de equipamento que as pessoas que fazem eletrotecnia fazem. Portanto, temos medidores de circuitos, temos voltímetros, temos potenciostatos que nos permitem ver quanta eletricidade estamos a injetar no sistema, quando é o caso, por exemplo, daquelas bactérias que capturam dióxido de carbono e fazem acetato, ou quanta eletricidade estamos a recolher do sistema, como é o caso, por exemplo, destas que estamos a tentar desenvolver para fazer a desalinização juntamente com a degradação de águas residuais. Okay? Portanto, os métodos são muitos e variados e, portanto, às vezes é difícil também manter mão nisto tudo porque são muitos conhecimentos específicos e por isso é que é preciso uma equipa de pessoas com competências diferentes. Porque cada um de nós tem a sua especialidade e só assim é que a coisa funciona. E com esse trabalho todo, se tudo corresse bem, nos dias bons, quando o Ricardo está a sonhar, o que é que seria excelente de obter? O que é que seria excelente de obter? Seria excelente de obter uma demonstração inequívoca de que conseguíamos fazer estes processos em larga escala, que é uma coisa que nós não fazemos aqui no laboratório. Primeiro, não temos bem as competências para isso requer um engenheiro civil a sério, e também não temos o espaço, mas o que seria excelente era fazer uma demonstração em larga escala e demonstrar que é viável em circunstâncias mais diversificadas do que aqueles nichos particulares em que já está a ser demonstrado cá e noutros países. João, há perguntas de online? Sim, há aqui uma que eu vou fazer, eu penso que, pronto, é uma pergunta, pode saber que há uma coisa que não tenha aqui sido referida. Há algum impacto na camada de ozono neste tipo de processos associados? Não me parece que haja nenhum. Okay. Muito pelo contrário. Em princípio, estamos a retirar coisas da atmosfera e podemos retirar coisas da atmosfera. Portanto,
Certo. O que, se houver impacto, será positivo. Certo. Temos também aqui uma outra questão que há bocadinho eu aflorei levemente, mas aqui o Pedro Russo pergunta se a tensão que as bactérias geram, se depois, no fundo, se é uma tensão estável, não é? Ou seja, se consegue fazer uma associação, que já falou há bocadinho que sim, mas se elas tiverem grandes flutuações, não se consegue produzir uma tensão muito estável. Portanto, no fundo, se consegue fazer essa associação de modo a que crie uma estabilidade. Portanto, se são processos completamente controlados a partir do momento que estiveram bem definidos. Sim, não, esse assunto é um assunto que tem sido estudado e por isso eu falei há pouco da variabilidade da qualidade da água do esgoto. Parece-me quase uma contradição. Há esgoto melhor que outro. Claro. Por exemplo, qual é o esgoto preferido quando nós estamos a trabalhar nestas coisas? É o esgoto das cervejeiras. Porquê? Porque é um esgoto que primeiro, é completamente seguro, porque é o esgoto que resulta de um produto que os seres humanos vão consumir. Portanto, aquilo é certinho, não tem nada venenoso. E tem um nível de carga orgânica, portanto, de material para as bactérias comerem, que é homogéneo. Ok? E, portanto, quando o nível de carga orgânica é homogéneo, é muito fácil manter uma produção de corrente homogénea. Quando isso não acontece, normalmente a estabilização da corrente tem de ser feita a posteriori por circuitos, e esses circuitos de retificação existem já nos processos de eletricidade normal. Portanto, isso é engenharia que já existe, ok? Portanto, mas em relação à aplicação específica destas tecnologias, tem muito a ver com a qualidade e com a estabilidade daquilo que nós damos às bactérias a comer, porque no fundo o que nós estamos aqui a fazer é estamos a alimentar bactérias para elas fazerem coisas para nosso interesse. E portanto, se lhe dermos sempre comidinha boa, elas crescem sempre contentes e felizes e fazem sempre tudo o que nós queremos sem chatear. Se nós andarmos ali a oscilar a qualidade ou a quantidade do que lhes damos, elas têm de reagir, porque no fundo elas têm de se manter vivas. Nós não as queremos é mortas, se elas morrerem não fazem o que nós precisamos. Ok? Portanto, o processo é por aí. Então está explicado, quando estava a preparar aqui esta nossa conversa, está explicado que uma das aplicações que eu li era numa fábrica de cerveja na China. Portanto, já percebi a justificação, então. Sim, não, em vários sítios no mundo, a indústria cervejeira tem adotado este processo, porque poupa-lhes milhões, porque esta água de esgoto da indústria cervejeira tem uma quantidade de matéria orgânica muito significativa e eles normalmente têm de pagar para ser tratada antes de ser despejada nos rios. E isto, o que eles fazem é, eles têm a água tratada, podem despejá-la diretamente e reinjetam eletricidade para aquecer os reatores para fazer mais cerveja. Claro. Faz todo sentido. Mais questões? Ou então... Daqui estou a ver, mas não, já foram abordados os temas, não, para já não. Também já estamos com o adiantado da nossa hora. Ricardo, nós tínhamos falado de terem um livro para recomendar a quem nos está a ouvir e a ver. Sim. Qual é que é esse livro e conta-nos um bocadinho o que é que esse livro trata? Ok. O livro que eu, na sequência do desafio que o Rui fez, eu achei que, dado aquilo que eu tive a falar aqui hoje, um livro adequado é um livro que penso que em português foi traduzido para Os Cisnes Negros. No original é o Black Swan, de um senhor chamado Nassim Taleb, e que é muito relevante para aquilo que se falou aqui hoje, que é, nós temos uma visão do mundo e do conhecimento, e subitamente aparece uma descoberta ou aparece um acontecimento que muda radicalmente a nossa visão. E, portanto, a história dos cisnes negros é que durante séculos pensava-se que só havia cisnes brancos e subitamente os descobridores foram à Austrália, chegaram lá e descobriram cisnes negros e foi toda a gente, então, mas como é que é isto? E é um bocadinho assim. E depois de descobrirem cisnes negros, pois, agora já percebemos porque é que há cisnes negros e ao final já era óbvio, mas nunca ninguém tinha pensado no assunto antes. E aquilo que eu estive a falar aqui hoje é um bocadinho assim, porque estas bactérias, pronto, houve aquela observação há 100 anos, mas ninguém ligou nenhuma ao senhor,
mas quando se começou a falar do assunto, pensava-se que era uma forma de vida um bocadinho exótica, esta de se ligarem aos minerais e usarem os minerais para estarem vivos em vez de usarem oxigênio. E agora, hoje em dia, chegamos à conclusão que qualquer um de nós, se for um bocado de terra ali à porta de sua casa, tirar, meter numa garrafa e fizer aquilo que está nas instruções na internet imensas, vai conseguir pôr um LED a pescar. Vamos Portanto, estão em aproveitar todo para lado. pôr as luzes de Natal a trabalhar com bactérias. Exatamente. Ok? Portanto, um cisne negro é uma circunstância destas, é subitamente o nosso entendimento da vida, do universo, como funciona isto tudo, subitamente é mudado, inesperadamente, mas a posteriori nós percebemos porquê. E subitamente, a posteriori, parece-nos óbvio, é uma espécie de ovo de Colombo. Nunca ninguém pensou no assunto, mas agora que está aqui à nossa frente, pois é, afinal, isto era óbvio, nós é que não pensámos no assunto. E eu acho que é uma atitude muito interessante, até pela circunstância em que estamos neste momento de alterações climáticas e de eventualmente virmos a descobrir uns cisnes negros que são mesmo negros e se calhar não estamos preparados para eles. Exatamente. E oxalá que sejam, porque precisamos, não é? Exato. Ricardo, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui a descobrir mais uma forma de energia, a quantidade de formas de energia que nós já falámos nestas sessões do COS deste ano. Muito obrigado também quem esteve em casa e resistiu ao futebol para estar a acompanhar mais uma sessão sobre o conhecimento. Relembro mais uma vez que amanhã vamos falar sobre a morte. Sim, a morte é um tema que se pode e deve falar, e também hoje percebemos que sim, também as bactérias são nossas amigas, e elas podem produzir eletricidade para nós. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite. Obrigado.